Paz do Senhor. Hoje estaremos lendo e meditando no capítulo 23 de Provérbios, né? Vamos dar continuidade aqui aos 30 provérbios dos sábios. Então, a gente vai ler os provérbios do 6 até o 13. E diz assim: Quando você se assentar para comer com um governador, leve bem em conta quem está diante de você. Encoste uma faca na sua própria garganta se você é glutão. Não cobiça os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganadora. Não se fatigue para ficar rico, não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas, como a águia que voa pelos céus. Não coma o pão do invejoso, nem cobice os seus pratos deliciosos. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz, coma e beba, mas não está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Não fale como um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Não remova os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o Redentor deles é forte e defenderá a causa deles contra você. Aplique o seu coração ao ensino e aos ouvidos as palavras do conhecimento. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Meu filho, se o seu coração for sábio, também o meu coração se alegrará, o meu íntimo exultará quando os seus lábios falarem coisas retas. Amém, até aqui. Então, a gente vê, né, como eu disse, no meu entendimento, esses 30 provérbios, eles são realmente um resumo de muitos temas que são abordados aqui no livro de Provérbios. Então, ele vai falando aqui sobre riqueza, ele vai falar sobre a glutonaria, né? Sobre a inveja, sobre a tolice, né? Sobre que as palavras de sabedoria, muitas vezes ditas aos tolos, elas são desprezadas, né? Ele vai falar sobre legado, né? Para não removermos os marcos antigos, sobre ensino, sobre a disciplina em relação aos nossos filhos, né? Então, ele vai falar sobre diversos temas. Então, aqui no Provérbio 6, uma frase que sempre me lembra o pastor Natanael Pai, que ele sempre falava isso na hora do lanche, depois que a gente participava do discipulado com ele, ele falava, olha, cuidado com a faca na garganta, olha a faca na garganta. E, né, fazendo relação aqui com esse provérbio, né, ou seja, com a glutonaria, né, ou seja, a gente precisa tomar cuidado, né, para não sermos gulosos, porque a glutonaria ela é um pecado, né, porque isso significa que você não tem um domínio próprio ali na hora de estar comendo, come mais do que deve, então por isso que ele diz aqui, encoste uma faca na sua própria garganta se você é glutão. E por 2 vezes ele repete um versículo que me chamou a atenção. Não cobiça os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganadora. Ele fala isso no versículo 3 do capítulo 23, e também ele fala no versículo 6, não coma o pão do invejoso, nem cobice os seus pratos deliciosos. Então aqui a gente pode ver, né, a relação aí da comida com pecados, né? Então, a comida, ela é algo espiritual também. Então, a gente precisa entender, muitas vezes, que o inimigo, ele pode utilizar isso para tanto nos tentar, quanto nos levar a pecar também, né? E ele utiliza também a comida como algo ritualístico, né? Então a gente vê em algumas festas pagãs sempre existe a comida, né? Uma comida ritualística. Então, alguns pratos a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, sempre que a gente for comer alguma coisa, principalmente se for um lugar que a gente não conhece, a gente precisa orar e consagrar, né, aquele alimento ao Senhor, né? Pedir para o Senhor que aquilo não venha nos fazer mal. Então, ele vem falando também sobre a riqueza, né? Me chamou muita atenção, porque ele fala assim, por que você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Ou seja, a riqueza, ela perece, ela é passageira, né? Ele diz aqui, certamente a riqueza criará asas como a águia que voa pelos céus. Ele vai também falar sobre a tolice, né? Ele diz, não fale como um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. E esse versículo me lembrou muito aquela passagem que fala sobre
dar pérola aos porcos, né? Ou seja, há pessoas que não vão receber a palavra de Deus, que é como uma pérola, que é uma pedra preciosa, eles vão desprezar. Então, Jesus falou para os discípulos, né? Se vocês chegarem numa cidade e forem rejeitados, bata a poeira dos seus pés, né? Ou seja, faça o que você foi fazer, mas não insista, né? Então a gente precisa sim pregar o evangelho, a gente precisa falar de Jesus, mas tem situações em que somente ali o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo vai poder mudar ali aquele coração, aquela pessoa, aquela situação, aquele ambiente, né? Então cabe a nós pregar sim, mas principalmente orar e crer que o Espírito Santo vai fazer a sua obra, né? Que é convencer do pecado e do juízo. Ele fala também aqui sobre legado, novamente aqui, né? No capítulo 22, ele também falou sobre isso. Não remova os marcos antigos. Então, a importância que nós temos que dar, né? Para o que foi deixado para nós pelos nossos antepassados. Então, o legado que eles deixaram, que nós não venhamos desprezar, que nós não venhamos deixar para trás, mas sim tirar ensinamentos disso e, né, para que esse ensinamento ele prossiga para as próximas gerações. Aí ele fala sobre o ensino, né, sobre o disciplinar os nossos filhos. Ele diz, não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Então, é necessário sim nós disciplinarmos os nossos filhos, né? Então, aquele pai que realmente ama o seu filho, ele disciplina o seu filho. Ele diz, que você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Então, nós precisamos, principalmente nesse tempo em que há tantas ideologias sendo ensinadas, até mesmo nas escolas, para as nossas crianças, nós precisamos ter um ensinamento firme dentro das nossas casas, para que nós venhamos livrar a alma dos nossos filhos do inferno, realmente, né? Então, ele termina aqui o provérbio 13, ele diz, né? Meu filho, se o seu coração for sábio, também o meu coração se alegrará, o meu íntimo exultará, porque os seus lábios falarem coisas retas. Então, né? Aqui é Davi falando para o seu filho Salomão, né? Que se o coração dele for sábio, ele iria se alegrar. Então é assim, né? Nós ensinamos os nossos filhos, os nossos pais nos ensinaram, e eu tenho certeza que eles se alegram vendo que nos nossos lábios saem coisas retas, saem sabedoria vinda do Senhor. Então a minha oração neste dia é que realmente nós possamos esconder esta palavra no nosso coração, né? Para que nós prossigamos em conhecer o Senhor, que nós realmente possamos viver a palavra de Deus, amém? Em nome do Senhor Jesus.